Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o meu querido amigo confrade da Academia Paulista de Letras, um dos maiores cirurgiões do Brasil, o professor Dr. Raul Cutaiti. Como eu faço em todos os programas, vou lhe entregar aqui um livro, chama-se O Tributo, Reflexão Multidisciplinar sobre a sua natureza, sobre aspectos econômicos, jurídicos, filosóficos, sociológicos, educacionais, aquilo que serve para a saúde, e com Delfim Neto, Hernani Galvez, Fernando Rezende, Fábio Gambiase, de Portugal, Canotilho. Nós temos aqui o Arnaldo Nisquier, da Academia Brasileira de Letras, e eu fiz essa coordenação. É um livro atemporal, de tal forma que é um passo, meu querido amigo. Obrigado. Lição de casa para esse fim de semana. Mas continuando, nós estamos falando, quando interrompi por causa do horário, o seguinte, Raul, você tinha tocado esse problema do custo operacional, eu fiz também umas observações sobre a beneficência portuguesa, mas você tinha tocado um ponto que eu acho que para o nosso telespectador é extremamente importante, é a humanização da saúde, do tratamento de saúde. Não ficar algo que é um computador que diz e o doente é tratado por médicos que passam para computador. Como tratar essa relação entre o paciente e o médico? A Organização Mundial de Saúde diz que são necessários, que se deve alocar 15 minutos para cada consulta. Então, num período de 4 horas, o médico atenderia eventualmente 16 consultas dentro do que a OMS aceita, vamos dizer assim. Nos hospitais públicos, no SUS, é sempre muito mais. Você vai no ambulatório do Hospital das Clínicas, bate 25, 30, brincando num período, o número de pacientes tem que ser atendidos. Ora, não dá para você sentar e conversar direito. Você vai num ambulatório ou no atendimento de um médico que atende plano de saúde, que recebe 40, 50 reais, 30 reais, não recebe pelo retorno, quer dizer, ele precisa atender uma montanha de pacientes para conseguir oferir algo que ultrapasse o custo operacional dele, né? Então, não é nem para ficar rico, é para conseguir pagar o que está gastando para trabalhar. Ora, não há tempo para conversar. Então, a culpa é do sistema. É do sistema. E quando alguém vai ser atendido, o médico pode ser percebido como um parceiro para a vida, no sentido de que, às vezes, o problema dele é um problema mais sério ou menos sério e passa a ser um momento onde a pessoa pode interagir, trocando angústias, afeto, e é uma relação que tem que ser de confiança, baseada em competência. E isso não é porque você ouviu falar que o hospital tal é bom e o médico lá então tem que ser bom, nem porque você ouviu falar que o médico é bom, então você sentou na frente dele e está resolvido. Não é algo que se conquista, é uma relação pessoal e que é boa para os dois lados, né? Você fazer o bem é bom para você e é bom para quem está recebendo o seu bem. Essa é a base de uma relação sadia, né? Então, isso requer tempo. E muitas vezes, eu vejo isso muito no meu dia a dia, eu sou um cirurgião, mas às vezes a conversa escapa um pouquinho para algumas outras coisas e é através dessas outras coisas que eu consigo entender o que é melhor para os meus pacientes. Porque não é uma situação sempre de pão, pão, queijo, queijo. Às vezes, a mesma situação tem que ser exposta de maneiras diferentes. Você precisa sentir como é que a pessoa pode entender o que você vai falar, pode aceitar o que você vai falar, e isso você precisa ter conversado um pouquinho com ela, ter sentido um pouquinho a situação. Não é uma coisa técnica. Olha, peguei seu exame aqui, tem um tumor, viu? Não é assim. Não é assim, né? Essa é a medicina da excelência, que infelizmente é absoluta exceção, tanto em função dos sistemas, quanto em função dessas faculdades de medicina que não conseguem formar médicos humanizados.
E não vão conseguir. Acho que o país tem que se preparar para daqui 10, 20 anos entrar numa situação de catástrofe. Nós estamos formando mais de 30 mil médicos por ano, uma boa parte não tem condições de residência médica, uma grande quantidade desses médicos serão formados por essas faculdades novinhas que estão aparecendo por aí, que é um pecado, e serão responsáveis pela saúde da população. É o que eu chamo de um tiro no pé. Você fala assim, não, faltam médicos. Faltam médicos. Falta distribuir melhor os médicos pelo país. Agora, o médico vai onde ele pode trabalhar, ele não vai, faz 4 anos de residência e vai se meter num canto onde ele não tem acesso a nada. Então, a estrutura do sistema está errada também. Agora, esse dado que você apresentou das faculdades, que é um problema também que eu sinto no direito. Começou com direito essa... No direito nós temos em torno de essa história. 1.300 faculdades. Eu sou catedrático de uma faculdade em Portugal, que é uma das 4 faculdades públicas de Portugal, que é a Faculdade do Minho, da Universidade do Minho. Aliás, eu acho que sou o único brasileiro catedrático de uma faculdade portuguesa. Lá, em Portugal, quando eu peguei a cátedra em 2009, só havia 11 faculdades de direito. Uma população de Portugal representa 5% da população do Brasil. Se eu multiplicar 11 por 20, eu chego a 220 faculdades. O Brasil tem 1.300. Em direito, o que vai se formando são pessoas que depois ficam criticando porque quase todo mundo é reprovado no exame de ordem, que é um exame fácil. Mesmo assim, são reprovados porque não estão preparados. Agora, você vê em medicina, e eu sempre fui contrário, porque os direitos de um cidadão... Eu tenho visto muitas pessoas que têm direito assegurado e perderam porque os advogados não souberam defender. Isso deve acontecer muito nesses médicos que saem de faculdades não preparadas, que cuidam que é o que mais importante de uma pessoa, que é a saúde. Né? Hoje existe a tal da medicina baseada em evidências. Então, isso significa o seguinte, as publicações científicas elas são avalizadas de acordo com a metodologia científica empregada para chegar a determinados resultados. E você tem os níveis de evidência, que são diferentes, e os graus de recomendação, faça isso ou não faça. Então, quanto maior o nível de evidência e maior o grau de recomendação, mais aquilo lá é uma verdade científica. Tem muitas coisas que a gente pensa que é e não é. O conhecimento médico é extremamente efêmero. Isso é o tipo da coisa que pode ajudar. Mas, nem que você siga siga a flecha lá, tem uns protocolos, se tiver dor faz isso, faz isso aqui, faz aquilo. Existe um lado que é o do conhecimento, o do bom senso. E algo que é importantíssimo, a vontade do paciente. Quantas vezes você tem um caminho que é o melhor para se tratar aquela doença, mas não é aquele que o doente prefere. Eu já tive paciente que eu operei de tumor que preferiu não fazer uma determinada quimioterapia, preferiu uma que fosse segunda linha, porque iria interferir com os cabelos e não sei o que, e para o negócio dele isso era uma coisa importante. Já tive paciente que não quis passar por alguma mutilação cirúrgica e preferiu morrer do tumor do que ser tratado. Você fala, é esdrúxulo, mas tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Passou aquela época do médico, o seu pediatra fazia isso, o meu também, né? Te dava uma ordem, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai tomar. Acabou. Agora a coisa tem que ser através de uma interlocução e uma decisão compartilhada, né? E vou te falar uma coisa, mesmo as pessoas mais humildes sabem seguir esse processo. Muitas te falam, bom, o que você acha melhor? Você pode até expor. O que você faria se fosse sua mãe? Você pode até expor. Mas o diálogo é fundamental. Como é que essa turma nova vai aprender a fazer isso? Sem nenhuma experiência? Eu estou extremamente preocupado com esse tema. Não, esse problema de educação, como nós falamos em medicina, falamos em direito, mas infelizmente se estendeu para todos
passou a ser a educação, vamos todos têm que ter acesso. Na prática, o que nós não percebemos é que a formação do bom profissional é extremamente importante, porque o mau profissional pode causar uma lesão à sociedade em qualquer ramo fundamental. Isso encontra também entre os economistas. O nosso comum amigo Roberto Campos, ele brincava, dizendo que há 3 formas de um homem se arruinar. A mais rápida é com o jogo, a mais prazerosa com as mulheres, a mais segura seguindo o conselho de um economista. E ele era economista. É ele verdade. dizia isso porque, na prática, também nesse setor você vê faculdades não preparadas. Meu caro Raul, eu quero agradecer muito a sua presença mais uma vez no programa. Eu que agradeço a chance de estar com você. E os telespectadores tiveram a oportunidade gostoso aqui de ouvir a opinião não só de um dos maiores cirurgiões do Brasil, mas alguém tão preocupado com os problemas de saúde que tem interferido, tem procurado pressionar os governos a pensarem na saúde de uma forma com mais competência e com mais voltado mais à humanização da medicina. Um dos maiores idealistas nesse campo. Conheci um comum amigo que era tão idealista quanto ele, que também veio ao programa nosso, já falecido, que também lutava por isso, que era o Adib Jatene. O Adib, também confrade naqueles prêmios do CIE, ele defendia essas teses. O médico não pode ser apenas um profissional dedicado, tem que ter uma visão também para todos os problemas de saúde do país. Deixa eu estourar o teu tempo, contar uma historinha rápida do Adib. O Adib, aquela história do coletivo versus o individual. Então, o Adib contou a história do Adib Jatene do Chile na época do Allende, que proibiram o uso de marca-passo, que era muito caro na época, e o dinheiro eles resolveram, como política de Estado, gastar em atenção básica de saúde. Aí um dia o Adib Jatene de lá recebe um telefonema da ministra da Saúde, pedindo para ele colocar um marca-passo numa pessoa. Aí ele fala, ministra, não posso, a orientação do governo é não colocar marca-passo. Aí a ministra responde, pero doctor, es mi madre. Muito obrigado, meu caro Raul. Está encerrado nosso programa. Esperamos novamente no próximo domingo.